eu já vivi 82 anos e posso dizer para vocês que eu vivi muito bem esses 82 anos. Então, vocês que são pais, né, que são avós que estão aqui, prestem atenção, porque eu vou pedir uma permissão para vocês, que eu possa falar um pouquinho do trajeto da minha vida. Se vocês tiverem paciência, eu posso falar? Mas digo amém? Como é que é o que os adolescentes falam? Amém ou nem? Amém. Isso, está vendo que eu estou dentro da onda deles, né? Eu tenho 82 anos e já disse que sou muito bem vivido. Eu já fiquei viúvo, né? Em 2008, Deus a levou, me levou porque ela merecia muito já estar lá com Jesus do que eu, então ele levou ela antes. Mas, isso foi em 2008. Mas Deus é muito bom. Mas Deus é muito bom. Eu fiquei 3 anos, mais ou menos, né? 3 anos e pouco, viúvo. E dizia, não quero mais, não preciso mais. Eu estava com a idade de 64 anos, eu achava que não precisava mais ter uma outra companheira. Mas os planos de Deus não são os nossos, né? Aí, em janeiro de 2011, me aproximei de uma pessoa maravilhosa, também viúva. A própria igreja aqui e a igreja lá de Guaratuba conspiraram contra nós. Impressionante como eles jogavam faíscas, né? Jogavam um monte de brincadeirinhas e tal, e foram formando um conceito, e eu aqui da aba de Curitiba, ela da aba de Guaratuba. Então era distante, não era daqui. E eu dizia, Senhor, por que está me anunciando algo que vem lá de Guaratuba? E daí, como a igreja aqui conspirava, me mandavam lá para fazer culto. Culto para as mulheres, culto para os jovens, culto para os adultos, né? Eu digo, por que me mandam tanto para Guaratuba, né? E daí teve um casamento lá, e foi em janeiro de 2011, foi do filho do pastor, e eu fui convidado, eu estava lá. E na conspiração agora de Guaratuba, me colocaram na mesma mesa que essa jovem estava. Ela com 47 anos. Se existe alguém aqui que é viúvo, ponha na mão de Deus, coloque na mão de Deus, porque Ele sabe se é preciso ou não que você tenha uma nova companheira ou um novo companheiro. E ela foi a que Deus me trouxe. Então, estamos felizes. O anjo que Deus me enviou. Deixa eu fazer uma piadinha. O primeiro, eu não gosto de falar muito do primeiro casamento, porque foram 42 anos maravilhosos, 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 maravilhosos. O nome dela era Alci. Diferente, né? Então eu dizia que eu tinha uma auxiliadora. A Bíblia fala isso, né? E viveu com a sua auxiliadora. Agora eu tenho uma outra que chama-se Graça de Deus. Mais abençoado do que isso, né? Não é possível, né? Mas veja que coisa interessante. Então nós casamos em 26 de novembro de 2011. Em fevereiro de 2012, eu tive um diagnóstico de câncer. Câncer no intestino. E graças ao bom Deus, que a graça estava comigo, porque havia os sinais em que eu comentei com ela, não vou dizer qual que é agora, porque fica até meio esquisito, né, por onde que veio o sinal, né? E daí eu disse, olha, está acontecendo isso. Ela falou, vamos no médico, vamos ver, né? E daí eu tive um diagnóstico de câncer no intestino. E lá fomos nós, daí eu falo assim, para calma, que você não vai ficar viúva a segunda vez. Deus está conosco, Deus está conosco. E isso é prova de que depois, um pouquinho mais tarde eu falo, que é verdade que nós já estamos há 15 anos juntos. Né? Então, se lá no comecinho tinha um diagnóstico de algo ruim, hoje tem um diagnóstico de uma coisa maravilhosa, que são os 15 anos de casado que nós temos. Não vou detalhar aqui, né, algumas outras situações desagradáveis que tive, né, com aspecto físico, mas em todos esses momentos, eu tinha algo que me fazia
crer que eu era passageiro, que aquilo era um tempo em que aconteceu, mas que aqui, em seguida, iriam acontecer coisas maravilhosas. Então acompanhem para mim, por favor, lá em Mateus 8,16. Veja aí, Jesus, estava por ali e ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. E apenas com a palavra dele, expulsou os espíritos. E daí o que ele fez? E curou todos os que estavam enfermos. Lá em Mateus 9, de 20 a 22, tem um outro texto. É uma história bonita, porque de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, e nós sabemos que o fluxo de sangue naquele tempo, a mulher tinha que anunciar, eu estou impura, que alguém chegasse perto dela. Era algo extremamente desagradável. E ela estava há 12 anos com essa doença. E ela chega por trás, quem conhece essa história? Quem conhece a história? O que ela faz? Ela vem por trás de Jesus, ela creu que Jesus podia curá-la, ela vem por trás de Jesus, toca simplesmente na orla, porque ela disse, se eu simplesmente tocar na orla dele, eu ficarei curada. E aí tem outro aspecto de que Jesus cuida da gente. O que Jesus faz? Ele para, sente que alguém tocou nas vestes dele, com fé, é o detalhe, com fé, olha e pergunta, quem me tocou? No meio de uma multidão que estava comprimindo ele. Os discípulos estavam até afastando, as pessoas que estavam em volta dele, mas ele sentiu que alguém tocou, E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dela, tocou a orla da sua veste, porque dizia somente consigo, se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Existem muitos outros desses, mas eu não tenho tempo para tocar em todos eles. Mas, meus amados, preste atenção aqui com respeito à minha pessoa. Se Jesus curou pessoas que estavam ali naquela multidão, que ele nunca tinha visto, nem conhecia, e depois daquela mulher que tocou nas vestes dele, que ele também nem sabia quem era, apareceu na meia multidão, se ele curou essas pessoas, por que ele não ia curar a mim também? Então, se alguém de vocês tiver algum problema um dia de doença, de enfermidade, de alguma coisa, saibam, Jesus, ele sabe e quer te curar. Basta você ter uma coisa só. Eu tenho fé e creio que Jesus pode me curar. Amém? Eu quero voltar um pouquinho lá, nos 82 anos que eu falei no começo lá. Hoje a igreja está passando por uma reforma, faz um tempinho já, e é uma decisão maravilhosa. Porque nós, com a idade que nós estamos, nós já começamos a ficar com um pouco de deficiências, de algumas limitações que nos não permitem. Por exemplo, nós precisamos mudar o palco, precisamos mudar aqui a fachada, precisamos trocar umas lâmpadas. Eu nunca vou subir mais numa escada para trocar lâmpada, Ou subir uma escada correndo, como eles falam, anunciamos agora o Luciano, anunciamos agora o Felipe, anunciamos agora a Suzy, e eles vêm, Se eu fizer um pouco mais do que isso aqui, eu sou capaz de cair, Eles estão assumindo cargos, estão assumindo coisas. Por que isso acontece? Vocês têm um lema na aba, aqueles que são novos aqui, ou que não estão. Aqui na aba nós temos um lema: salvar vidas, quem mais sabe? E formar líderes. E isso para mim é uma coisa maravilhosa, porque eu sei que nos 30 anos que eu estou aqui, quase 30 anos, eu ajudei também a formar esses líderes. Então é uma honra, algo maravilhoso que eu tenho no meu coração, porque esses meninos, estavam ali e estavam observando. Olha, esses adolescentes que estão aqui, eles ficam observando o tempo todo. Então, teu papai, tua mamãe que está aqui, teu vovô, tua vovó,
Eles ficam prestando atenção o tempo todo naquilo que vocês fazem. E se vocês fazem para o lado de cá, não estou falando nada, não tem nada de política, viu? Vocês que são mais se vocês vêm para o lado de cá, eles vão para o lado de cá. Se vocês fazem alguma coisa para o lado de cá, eles vão para o lado de cá, porque eles começam a ver aquilo que acontece dentro da casa de vocês. Em termos de vida profissional, eu trabalhei em algumas empresas, né? Comecei com 16 anos a trabalhar na minha vida, tinha que trabalhar para buscar providência, né? E sustento na minha vida. Eu resolvi um dia fazer um teste na Copel. Aqui está o Clóvis Viçosa. Cadê o Clóvis? O Clóvis trabalhou comigo, né? Lá na Copel. Lá. E eu fui lá na Copel e fazer um teste para a honra e glória de Jesus, num teste simples, né? Não era concurso, né? Porque não existia, mas era um teste na área psicológica e mais na hora de um conhecimento muito breve, assim, muito rápido ali. E eu orei, me lembro que eu orei e falei, Senhor, se é da tua orientação, eu quero esse emprego. E entrei. Eu cheguei no dia, mais ou menos assim, dia 28 de março que eu fiz o teste, dia 1º de abril, não é mentira, dia 1º de abril eu entrei na Copel. E entrei num cargo bem menor, o menor cargo que existia na área administrativa ou financeira, que era auxiliar de escritório. E daí Deus também veio a mão de Deus na minha vida. É lógico e evidente que eu fui estudar, eu me preparei, fiz todos os cursos que a própria empresa proporcionou para mim, me dediquei. Nunca cheguei antes depois das 8 da manhã, a não ser num caso muito especial. Nunca saí antes das 6 horas da tarde, 18 horas, porque era o horário da empresa. Se eu saísse antes era porque tinha alguma coisa que precisava, mas era raríssimo, né? E no tempo que eu trabalhei nessa empresa, na Copel, havia-se um expediente quase todo dia, até as 22 horas. Porque existia poucos empregados e lá estava eu fazendo isso também, né? E daí, de repente, né? Isso foi em 1966. Os adolescentes nem podem imaginar quando que foi isso, né? E alguns pais aqui, não sei, tem algum pai aqui que nasceu antes de 66? Olha lá, ó, tem lá pai lá. Você nem tinha nascido ainda, né? Quando eu entrei na Copel. E daí, em 96... houve um programa, né? uma iniciativa da Copel, que era fazer aquele programa de demissão voluntária. Programa de demissão voluntária, que é o PDV, que eles chamam. E eu resolvi me aposentar. Então, me permito, mais uma vez, quando eu ia me aposentar, eu digo, Senhor, é para eu me aposentar? Essa é sua vontade? Porque depois eu vou falar um pouquinho mais para frente, eu falo, a minha grande vontade era trabalhar numa igreja em tempo integral. Tá? Não que eu quisesse ser pastor numa igreja. Eu queria vir trabalhar numa igreja em tempo integral. E eu tinha minha devocional diária. Não sei se vocês já frequentaram a igreja presbiteriana do Brasil. Lá tem uma coisa que chama-se cenáculo, que é um devocional diário que se lê. E naquele dia que eu estava orando, eu fui abrir o cenáculo naquele dia, que era a mensagem do dia, a história, sempre tinha uma história, um versículo, e aí a aplicação daquele versículo. E começou assim, eu tinha orado, valia uma semana, para dizer, Senhor, devo me aposentar ou não? E quando eu comecei a ler, dizia assim, a história... Quando chegou o tempo de me aposentar, eu não sabia se eu devia ou não. Eu digo, Senhor, o Senhor está falando comigo. E daí Deus, mas eu estou falando as minhas palavras, e Deus aprove que eu tivesse assim, 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 então eu me aposentei. E daí, lógico, evidente, que eu estava orando e veio aquela história tão clara, tão evidente, que eu fui lá e pedi, então, que entrasse no programa de demissão, né? Quando eu entrei na Copel, eu tinha 20 anos e saí de lá com 40 e poucos anos, né?
com 46. Então, eu vou resumir um pouco, né, para não ficar muito longo, porque senão meu tempo já está escasso lá, né? E durante esses 30 anos na Copel, tinha um plano chamado Plano Providenciário, outra mão de Deus, em 1970. Você entrou, né, Clóvis, no Plano Providenciário? Tá. Era para montar uma previdência. Alguns amigos nossos não entraram nisso. E hoje estão, né, com a vida um pouquinho mais, menos folgada do que nós, né? E nós temos hoje uma aposentadoria que, além do INSS, nós tínhamos a Previdência, então proporcionou aquilo que eu mais queria: servir em tempo integral numa igreja, sem precisar que a igreja tivesse que dar recurso para a minha mão. E lá, então, eu me aposentei. Eu fiquei na presbiteriana mais ou menos de 55, a presbiteriana independente, né, até 1999, e depois eu fiquei na presbiteriana do Brasil. De lá eu tive um avivamento espiritual, tive uma coisa assim que me trouxe aqui para a Comunhão Cristã Aba. Naquele tempo, né, que eu me aposentei, surgiu esse curso na Comunhão Cristã Aba, e sei lá eu porquê, é lógico que agora eu já sei, né? Mas na época, sei lá eu porquê, eu fui fazer o curso. Digo, eu vou fazer esse curso, eu estou aposentado, eu tenho tempo, posso. Era tarde, e lá fui eu fazer. Naquele tempo era Escola de Treinamento Ministerial. Segunda turma que se formou, eu estava dentro dela. Como o meu desejo era exercer um tempo integral na igreja, eu queria fazer isso, né? E como aposentado eu poderia fazer isso dentro da aba, eu me aproximei da aba por causa de coisas que estavam acontecendo aqui em Curitiba, e todo mundo, porque na aba está acontecendo isso, na aba está acontecendo aquilo. Era bem no começo, 1994, eu nem estava aposentado ainda. 1994, nessa época. E eu eu fui lá visitar e comecei a ver e comecei a gostar da palavra aba. Aquela palavra aba começou a germinar dentro de mim, foi uma coisa assim tremendamente maravilhosa de Deus. E eu comecei a ficar interessado nisso, né? Aí eu vim para cá, conversei com o Pio, sentei com o pastor Pio, e ele disse, Fernando, você tem ETM, eu te conheço por mais de 3, 4 anos, porque você já frequentou a igreja para ver o movimento aqui, sei qual é a tua idoneidade moral, sei qual é o teu apego espiritual, venha trabalhar conosco, eu vou arrumar uma mesa para você vai ficar sentado lá, e depois com o tempo você vai ver o que você pode, o que não fazer. Aí então eu disse, bom, agora eu estou completado. Primeiro eu queria ser sacerdote do lar. O que é ser sacerdote de um lar? Ser marido, né, responsável, que cuida dos filhos e depois dos netos, né? Aquele que cuida da esposa, né, e que faz com que toda a parte espiritual é a principal função do marido na casa. Não é só trazer o sustento, não. Hoje está diferente, né, porque tanto mulher como homem trabalham. O sacerdote do lar é aquele que sustenta a família na área espiritual. É o que o primeiro abre a Bíblia, é o primeiro que ora, é o primeiro que abençoa a sua esposa e seus filhos. Então eu já estava realizado, porque eu já tinha casado, né, na época. Eu podia fazer uma coisa que eu amo até hoje, mas infelizmente com 82 já não dá mais, jogar futebol. Cadê o Marcelo aqui? Onde é que está lá o Marcelão? O Marcelão jogou comigo, né, um tempo, né? Quem mais? O Buzo. Nós jogamos bola junto, né? Era gostoso, não era? Nós tínhamos um tempo assim maravilhoso. E eu gostei, eu joguei futebol até meus 75 anos mais ou menos. Por quê? Porque Deus permitiu. Nunca na vida, no futebol, foi só por prazer, mas sempre tinha um momento, sempre aproveitava momentos para dizer, Jesus, joga conosco. É lógico que eu estou inventando frase aqui, né? Jesus faz gol, Jesus defende, né? E usava essas artimanhas para levar Jesus para os meus amigos que jogavam futebol comigo. E a outra era servir em tempo integral na igreja, né?
E foi aí que então eu tive esse privilégio aí, né? Aí quando eu estava na aba, eu cheguei mais ou menos, foi comecinho de janeiro de 2000, e em julho de 2000, o Peu chegou para mim e falou: Fernando, eu já te conheço, sei, ainda mais agora, nesses 6 meses aqui, você não quer cuidar da integração? Quem é que estava aqui da integração agora há pouco aí? Ali, né? Quem mais? Tinha mais alguém aqui. A integração, para aqueles... A maioria conhece o que é integração, né? A integração é o trabalho que existe na aba, onde nós recebemos pessoas que querem se aproximar da aba, e num tempo, né, eles ficam conosco, e tudo aquilo que a aba é, a maneira como ela procede, a maneira como ela entende a Bíblia, é transmitido para essas pessoas. Então, aí ele falou: Fernando, você poderia cuidar da integração. E eu nunca quis ser pastor na minha vida, né? Hoje eu sou, mas eu nunca quis na época. E dizia assim: poxa vida, agora me entregaram na minha mão praticamente uma igreja, porque na integração tem 150, 200 membros, né? Sempre a formação ali, né? Então, eu quero dizer uma coisa para vocês agora que são jovens aqui, adolescentes, né? Vocês que... Os jovens vão ter culto um pouco mais tarde. Não deixem para amanhã para se prepararem. Tanto na área espiritual, né? Hoje em dia, né? É que nem a maioria dos adolescentes. Eu estava hoje almoçando, e numa mesa do lado tinha 2 adolescentes, e olhando para o celular, nem olhavam para o pai e para a mãe, né? Não estou criticando isso, é gostoso, bacana. Até eu fico no celular, né? Mesmo me atrapalho, mas eu fico no celular. Mas não esqueçam, né? Ouçam o papai, ouçam o vovô, porque o vovô tem muita sabedoria. Ele já viveu mais de 50 anos do que vocês, mais do que 60 anos do que vocês. Então, vocês adolescentes, quando o papai fala assim, estudem, vá lá fazer a lição, ou pare de mexer no celular, façam isso, façam aquilo, ele não está pegando no pé de vocês. Nem eu não estou pegando no pé de vocês agora. Ele está dizendo assim: hoje você está com 12 anos, 13 anos, 14 anos, mas amanhã você vai estar que nem o pastor Fernando, com 82. E o que você tem, o que você construiu na tua vida, profissionalmente, para que você tenha um sustento próprio, nem que seja para si mesmo. Então, o meu conselho, né, como idoso, não velho, idoso, é que vocês se preparem. Mas tudo isso que eu estou falando, aqui, né, sucesso na construção de um lar, sucesso na vida profissional, sucesso na igreja, né, eu não estou me engrandecendo aqui, dizendo que eu fiz tudo isso, né? Por exemplo, hoje, eu quero dizer para vocês que são vovôs, né? Porque foi até uns tempo atrás, uns dias atrás, foi o dia dos avós, né? Não existe idade para que você possa fazer um trabalho na igreja, né, Valdir? Não é verdade? Não existe idade para que você não possa fazer uma coisa, nem que seja pequenininha assim, dentro da igreja, mas fazer para mérito, para honrar, para amar Jesus, para mostrar a Ele que você sabe que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Qualquer idade. Então, você vê, eu estou com 82. Hoje, sabe o que eu faço? Hoje de manhã nós fomos lá, né, Graça? Lá numa casa de idosos, que é uma pena de ver. Lá tem idosos com 62 anos. Eles estão velhos com 64, 65, estão acabados, estão numa cadeira de rodas, e às vezes cabeça baixa. Tem um lá que eu não vou dizer o nome, lógico, que não podemos fazer isso. Ele foi radialista famoso aqui nos anos 70, aqui em Curitiba. Quando nós chegamos a primeira vez lá, uns 4 anos atrás, ele estava ativo, conversando e tal. Hoje ele está numa cadeira de rodas, e hoje eu conversei com ele, estava orando com ele. Abatido, totalmente abatido, porque não tem mais esperança na vida.
não tem mais nenhum amor da família, não tem mais o carinho dos filhos e não tem o carinho dos netos. Papais aqui que estão aqui, mamães que estão aqui, quando vocês chegam para eles e dizem, pai, eu te amo, mãe, eu te amo, isso para nós é um presentão enorme. Agora também, né, eu estava vendo agora há pouco ali um papai brincando com o nenê ali, né, pulando, ele pegando no colo ela. Que coisa maravilhosa. Veja que gostoso. Qual é o vovô que não gosta aqui? Se você não gosta, você não levante a mão. Mas se você gosta, você levante. Que o netinho veio correndo e falou, vovô, vovó. Quem que não gosta? É uma delícia isso, né? Então vocês, adolescentes, viu? Vocês dois aí, ó. Oi. Aqui, ó. Oi. Deixa eu dar só um conselho para vocês. Viu? Quando o vovô estiver perto de você, olha para ele e diz, ô vovô, que gostoso que você está aqui. Você tem vovô? Os dois aí, os dois. Tem vovô? Então quando, você tem vovó? Aê! Então, quando, você também tem, ela disse, eu também tenho. Então, quando eles estiverem perto de você, você diz assim, ô vovô, eles vão ficar alegres pra caramba, viu? Tá bom? Dois, poxa, duas avós, meu Deus, então é maravilhoso. Mais ainda, né? Também tem dois aí. Quem mais que tem dois avós e dois avós aqui? Aí, ó. Né? Mas essas coisas são passageiras, né? Lembra que eu falei lá no título lá da mensagem? Vida de um avô, né? E eles não colocaram a frase, a segunda frase. A vida passa depressa. A vida passa depressa. Vocês adolescentes, vocês que são jovens, né? Papais também. A vida, você não tem noção de quão rápido passa. Não é verdade lá que nós temos 80 e poucos anos? A vida passa rápido pra caramba. Quando você percebe, né? Eu quando cheguei para convidar a Grácia para ser minha esposa, eu falei lá na praia, olha que romântico, agora eu vou fazer uma cena bonita aqui. Eu cheguei assim sentado numa cadeira, olha a cena bonita, mar lindo ali, né? Um sol tremendo, né? Eu olhei para ela e falei, meu amor, gostaram ou não gostaram? Meu amor, eu te amo. E daí eu falei assim, mas lembre-se que daqui 13 anos, ela estava com 60, eu estava com 67. Falei, mas lembre-se que daqui 13 anos eu vou estar com 80. Ela falou, não importa, eu te amo, e assim tá. Agora, quem é craque aqui na IA? Quem que é craque aqui na IA? Inteligência Artificial. Olha lá, quem que é, né? Mas só vocês dois? Só tem dois aqui? Ah, tem mais lá. Opa! Quem mais que é craque aqui no IA? Você sabe o que é EV? Quem que sabe? Sabe, Felipe, o que é EV? Você não sabe o que é EV? Experiência de vida. Muito mais do que IA. IA você mexe aqui, põe a cara de um, no personagem de outro, você finge que é isso aqui, no final é uma outra coisa, né? Faz tudo, né? Mas experiência de vida nunca você vai conseguir através de um celular. Você vai conseguir através de uma vida vivida. E uma vida vivida através daquilo que Jesus trouxe para vocês, ou trouxe para mim o tempo todo, né? Como eu nasci no lar cristão, né? Eu pude ver ao longo do tempo, né? A vida de Deus Pai, Deus Filho na minha vida. Eu estou com o tempo já quase reduzido. Deixa eu dizer uma coisa assim. Quando você chega no momento, e eu passei por isso, situação financeira eu já tive, situação de doença eu já tive 10 cirurgias, já tive 4 vezes em UTI, para você ter uma ideia. Então não é um qualquer que está falando aqui, é uma experiência de vida, é um EV, né? Não é um exemplo velho,
É experiência de vida. Se você chega um momento e você não sabe o que fazer, é um momento em que você não tem pai, não tem mãe, não tem avó, não tem avô, não tem irmão, tem aquela situação em que você e você. Por enquanto é só você e você. E daí você tem uma coisa maravilhosa quando você sabe que Jesus cura, que Jesus liberta e que Jesus salva. Você pode ir lá no teu cantinho, lá quietinho num cantinho, e dizer assim: Jesus, eu não sei mais o que fazer. Por favor, me mostre uma saída. E eu fiz isso já, né, algumas vezes. Eu tenho hoje um cantinho lá que era uma churrasqueira. Daí um dia, de repente, eu cheguei em casa, estava cheio de flores, cheio de orquídeas e cheio de coisa. Aí, aquele cantinho lá, que era o Canto do Guerreiro, transformou-se no jardim botânico da minha esposa. Aí eu falei: por que eu não posso mudar isso aqui, né? Então eu apelidei aquele meu cantinho de oração. E lá estou eu lá orando com Jesus, né? Então, eu já falei para vocês, né? Na situação financeira, eu criei uma situação porque eu abracei algo maior do que eu podia no momento, talvez, confiando na minha experiência, na minha vivência, naquilo que eu ganhava, eu fiz uma troca de investimento, né, de um apartamento para outro maior, e não foi legal. Mas eu tive uma experiência. Conversei com Deus, mas conversei com Jesus. Digo: Senhor, eu sei que errei. Eu sei que errei. Mas me mostra uma saída. Você pode estar sendo que eu estou querendo convencer você de alguma coisa. Mas 2 semanas depois, a solução veio, mas assim, ó, tchum. Impressionante. Ou como Jesus cuida da gente, né? Então, como eu já falei, né? Eu já tive enfermidades, já tive situação financeira, né? Mas eu tenho uma experiência para não ficar me entusiasmando com coisas ao longo do tempo aí, né? E eu quero só dizer para vocês, né? Júnior adolescentes, olhem para os seus avós, olhem para os seus pais, orem por eles, demonstrem carinho por eles. Lá naquela casa de idosos, o que mais falta lá é a ausência dos parentes mais próximos. Os filhos não vão mais lá, né? Os netos não vão mais lá. E eles choram quando vai lá. Tem um que é cego, né? E nós conversando com ele, quando eu chego, eu digo: é o Fernando. Eu não digo o pastor Fernando, nada, porque nós não levamos igreja para lá. Nós levamos Jesus. E eu, quando eu chego perto dele e abraço, eu digo: ô fulano, né? Ele tem um apelido. Ele me abraça e assim, estava com saudades, chorando. Por quê? Porque ele não tem ninguém. Além disso, é cego. Então, vocês adolescentes, nunca esqueçam, né? Papai e mamãe, vovô e vovó, eles precisam do amor de vocês, né? E também, pense também, né, num trabalho que a igreja tem aqui, vão junto, né? Vão lá fazer, atendendo algumas coisas. Mas tem algo maravilhoso, né? Qual que é a melhor coisa do mundo? Ter sucesso na vida, no casamento? Ter sucesso na vida profissional? O que é melhor para nós? O que importa mais para nós do que ter esse tipo de sucesso? Eu sei que já fizeram aqui, né, o momento do apelo, mas eu queria repetir uma coisa, eu queria que vocês lessem comigo um texto. Me perdoe passar 5 minutos, mas eu prometo que logo, meia hora a mais eu termino. Leia lá João 14, de 1 a 4. Jesus está na frente dos seus discípulos, ele ia ser crucificado na cruz, todos os discípulos sabiam disso, só não podiam imaginar toda a cena, mas sabiam que ele disse: eu vou ser crucificado, né? Mas eles não estavam entendendo isso perfeitamente, e estavam muito aflitos, porque depois, né? Eles que estavam com Jesus e viram um monte de situações maravilhosas. O que nós vamos fazer?
Aí aquele amor tremendo de Jesus, aquela voz mansa que ele tem, a maneira como ele olha para a gente e olha para cada um de nós aqui, tenha certeza, se você está com alguma aflição, alguma coisa te incomodando, nesse momento, Jesus está olhando para vocês. Quer ver uma coisa? Antes de eu falar isso aqui, desse texto, você lembra do filme Paixão de Cristo? Lembra? Eu quero lembrar uma cena. Eu estava lá no cinema, eu me lembro que na hora que estavam batendo nele, então eu me lembro que eu falei assim bem alto: pare, não bato mais, porque eu fiquei agoniado, né? Mas teve outra cena muito grande, mas espetacular. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. 3 vezes. Depois tem aquela história lá, né, apareceu na praia, que depois ele pergunta para Pedro. Mas Pedro estava ali negado e estava escondido, com medo de que pegasse ele também e colocasse na cruz. Eu não sei se vocês viram no filme e perceberam Jesus sanguentado, carregando a cruz. Ele vem, olha para o lado e olha para Pedro. Você lembra disso? Eu não sei porquê, mas Deus me chamou a atenção naquela hora, no momento do filme, porque eu conhecia a história. E Jesus olha para ele, naquela hora que Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, eu te amo. E ele havia negado Jesus por 3 vezes. Mas naquele olhar, eu tenho certeza que Pedro viu algo assim tremendo, diz assim: eu sei que sou amado por Jesus. Daí ele diz assim para os discípulos lá: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai, presta atenção, que esse texto é precioso. Tem outros, lógico, isso aqui. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, se não houvesse essas moradas, eu teria dito para vocês, pois eu vou preparar lugar para vocês. Estou lendo aqui na minha linguagem. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. O que ele prometeu? Que ele ia levar cada um de nós que reconhece Ele como Senhor e Salvador para Ele mesmo, aonde Ele estivesse. Essa é a maior promessa que Jesus já nos deu. Ele foi preparar um lugar para cada um de nós. Mesmo que você não queira, mesmo que você ache que não, lá existe um lugar para você. Depende somente de você. Não existe ninguém mais, mas não existe ninguém mais, não é neto, agora não é filho, não é esposa, é você. Não é marido, é você. Este lugar está preparado para você, mas você precisa declarar: Jesus, Tu és o meu Senhor e Salvador. Se você não fizer essa frase, você não vai usufruir desse lugar. Aqui teus netos, né, ou os adolescentes já fizeram isso de uma forma muito linda. E eu sei que também aqui foi feito ali no Lucas, né, que também fez isso, mas eu queria fazer mais uma vez. Vocês podem ficar em pé, por favor? Agora, por favor, todos os adolescentes que estão aqui, junior adolescentes, olhem para o seu papai, olhem para o seu vovô e ajudem eles a fazer a mesma oração que eu vou fazer. É uma repetição de uma oração que já foi feita, mas eu tenho certeza que agora, nesse instante, você vai ter já está com uma outra compreensão. Talvez naquela primeira vez não entendeu bem, mas agora você vai entender melhor. Então falem comigo assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Senhor Jesus, eu declaro que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Pai Celestial, eu creio que um dia eu vou morar no lugar que Jesus preparou para mim.
porque eu sei que eu tenho um grande Salvador. Pai Celestial, escreve meu nome no livro da vida. E muito obrigado pela salvação da minha alma. Amém. Vamos aplaudir Jesus? Aleluia! Jesus, tu és grande, tu és maravilhoso. Continue aplaudindo. Ele merece mais aplauso, muito mais aplauso. É para Jesus, não é para mim, é para Jesus. Ele está te esperando, Ele está guardando um lugar para você. Creia nisso. Há um lugar preparado para cada um de vocês. Basta você crer em nome de Jesus. Continue abençoados.